muitas perguntas ficam sem respostas e ela não vai compreender. Quando a gente fala do suicídio, a gente está falando de uma dificuldade dessa pessoa atribuir um novo significado, porque muitas vezes ela não vai compreender por quê. Por que que essa pessoa ela escolheu entre aspas muito grande, porque não é escolha, é a única saída que essa pessoa vê. Para esse enlutado poder perceber que essa é a única escolha, a única saída da pessoa, e quando a gente fala de única saída, então a gente não está falando de escolha, porque se é a única saída, é a única coisa que a pessoa tem para fazer, a gente está falando então de uma compreensão e uma dificuldade dessa pessoa atribuir um significado para a morte de quem se foi. Então, por isso que a gente fala que o luto por suicídio ele é um luto que tende a ser um pouco mais complicado do que os outros tipos de luto. Oi, como é que você tá? Meu nome é Natália Aguilar, eu sou psicóloga. Esse mês de setembro, eu estou fazendo uma sequência aí de vídeos falando um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção ao suicídio. Hoje, eu queria falar neste vídeo sobre o luto por suicídio. O luto por suicídio, gente, ele é um luto que tem algumas especificidades, porque é claro que a gente não quantifica o luto. Esse luto ele é mais difícil e esse é mais fácil, é claro que não. Mas a gente fala de algumas especificidades que tornam ou que podem ser um fator de risco para que o luto ele seja mais complicado ou não. E o luto por suicídio, infelizmente, ele tem alguns fatores que podem tornar esse luto um luto um pouco mais complicado de ser vivido. Por quê? Por que que existem, né, essas especificidades? Primeiramente, como a gente está falando de um tema que ainda é muito tabu na nossa sociedade, a gente está falando de muitas perguntas que ficam sem respostas. O enlutado por suicídio, ele vai estar cheio de porquês na cabeça dele. Por que que essa pessoa fez isso? O que fez essa pessoa fazer isso? O que que eu deixei de fazer para que essa pessoa fizesse isso? Então, muitas perguntas, elas acabam ficando sem respostas. E dentro de um processo de luto, é claro que no luto a gente não tem resposta para tudo, mas dentro de um luto por suicídio, a gente tem um agravamento dessas não respostas. Muitas vezes pode pegar essa pessoa muito desprevenida, nem passava muitas vezes pela cabeça dessa pessoa que tentou ou que cometeu suicídio pudesse estar em sofrimento. E aí, quando ela se depara com esse tipo de luto, ela pode ser invadida por uma culpa muito grande, por questionamentos muito grandes do que ela poderia ter feito para que o seu ente querido ainda tivesse ali com ela. Traz aspectos do estigma, como eu falei lá em alguns vídeos atrás, o suicídio ele tem esse estigma de não se falar, de ser um tema tabu. A morte ela já é um estigma, falar sobre morte já é um super tabu na nossa sociedade. Falar sobre uma morte provocada, então, muito mais. E a gente tem uma questão também de uma vergonha de expor, uma vergonha de se expor à causa da morte, e uma vez que essa causa da morte ela é exposta, existe uma vergonha de se expor socialmente e assumir que você teve um marido, uma mulher, um filho que cometeu suicídio. Então, o luto dessa pessoa, ele vai sendo permeado de coisas que vão dificultando esse processo de travessia, esse processo de elaboração do luto. E isso é algo que a gente considera muito como um fator de risco para um luto complicado, para um luto mais prolongado, para um luto que é mais difícil de se atravessar. Acaba se tornando um luto mais duradouro, né? Porque fica difícil, é como a gente fala muito no luto, da gente dar um novo significado para a vida daquela pessoa que se foi. No suicídio, quando a gente fala do suicídio, a gente está falando de uma dificuldade dessa pessoa atribuir um novo significado, porque
muitas vezes ela não vai compreender, como eu disse, né, muitas perguntas ficam sem respostas e ela não vai compreender por quê. Por que que essa pessoa, ela escolheu, escolheu entre aspas muito grande, porque lembra lá nos vídeos anteriores que não é escolha, é a única saída que essa pessoa vê. Então, para esse enlutado poder perceber que essa é a única escolha, a única saída da pessoa, e quando a gente fala de única saída, então a gente não está falando de escolha, porque se é a única saída, é a única coisa que tem, que a pessoa tem para fazer, a gente está falando, então, de uma compreensão e uma dificuldade dessa pessoa atribuir um significado para a morte de quem se foi. Então, por isso que a gente fala que o luto por suicídio ele é um luto que tende a ser um pouco mais complicado do que os outros tipos de luto. E além do que, gente, a gente tem uma outra questão também, que é uma questão muito importante. Todo esse movimento que se faz, né, no Setembro Amarelo, da conscientização, a prevenção ao suicídio, existe um slogan aí, que muito se fala nessa época, que é 90% dos casos de suicídio, eles podem ser prevenidos. Como eu falei para vocês, eu acho que a ideia do Setembro Amarelo, ela é uma ideia super válida. Eu estou aqui falando para vocês no mês de setembro, enfatizando a importância dessa prevenção ao suicídio. Mas vocês imaginam um enlutado ouvir no mês de setembro, no Setembro Amarelo, um enlutado por suicídio, uma pessoa que acabou de perder uma pessoa por suicídio, essa pessoa ouvir que 90% dos suicídios poderiam ser evitados se houvesse, sei lá, espaço para fala, se houvesse. Então, vocês percebem que acaba sendo é uma boa intenção, mas acaba sendo algo que machuca muito o enlutado. E quando esse enlutado ele se depara com toda essa movimentação do Setembro Amarelo e que ele olha e fala assim: puxa, eu podia ter feito alguma coisa, porque 90% é um número muito alto. Então, 90% poderia ter sido evitado, então eu poderia ter feito alguma coisa para evitar e não fiz. Então, coloca esse enlutado numa condição de impotência, numa condição de culpa, numa condição que vai prolongar mais esse luto e que possivelmente há grandes chances de se tornar um fator complicador desse luto. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai criar esses slogans, essas comunicações que são divulgadas, porque é interessante e é válido que essas campanhas elas sejam feitas para que a gente vá criando cada vez mais consciência a respeito da coisa e para que a gente vá tendo cada vez mais conhecimento. A gente só pode lidar com uma coisa quando a gente conhece ela, quando a gente tem conhecimento em cima dela. Quando a gente não tem conhecimento, é difícil da gente lidar. Então, eu acho que é válido sim a proposta, mas eu acho que a gente precisa ter cuidado, porque são muitas coisas. Lembra lá que é multifatorial? É multifatorial, o luto é multifatorial, e o suicídio também, né? As causas do suicídio também são multifatoriais. Então, a gente precisa ter cuidado, porque a gente não sabe como que uma informação dessa chega para uma pessoa que está enlutada por suicídio. E uma informação dessa, ela pode ser um agravante e um fator de risco muito forte para esse luto virar um adoecimento mental. Na minha página do Instagram e aqui no próprio YouTube, eu falo a respeito de diversos temas em diversas fases aí do ano, inclusive sobre o suicídio também, sobre luto. Para quem me acompanha nas minhas redes, no meu Instagram, vê que além de psicóloga, eu sou psicóloga perinatal, sou psicóloga especializada em luto, venho tentando expandir mais esses assuntos que são tão difíceis da gente manejar no nosso meio social, que são assuntos pesados, que são assuntos que são considerados muito tabus, mas eu acho que são assuntos que são importantíssimos de serem trazidos à tona para que a gente consiga, né? Porque são coisas que acontecem. Eu poderia chegar aqui e dizer para vocês, olha, não vamos falar porque não está acontecendo, então não vamos falar. Seria ótimo. Seria ótimo se a gente não precisasse falar. Mas a questão é, o suicídio, ele acontece a todo momento. Lutos acontecem a todo momento. Então, precisamos nos abrir mais para falar a respeito desses temas que
nos são tão caros. Precisamos nos abrir e enxergar que olhar para a morte é olhar para a vida. A morte é o fim de um processo vital. Então, olhar para a morte é olhar para a vida. Então, desconstruir essa ideia, né, de que é um tema mórbido, é um tema pesado, é um tema, enfim. Eu não digo que não há sofrimento, há muito sofrimento, mas é possível ressignificar esse sofrimento, é possível atravessar esse sofrimento. Eu sempre vou defender a bandeira, acompanhado sempre é melhor do que sozinho. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês aqui. Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo mês, o próximo tema que logo em breve aí vai estar disponível aí para vocês os vídeos, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.